Bem, queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de São Lucas, capítulo 18. Vamos ler do versículo 9 ao versículo 14. Vamos à leitura então. A partir do versículo 9 diz bem assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amém. Esse é um texto bastante conhecido, e como nós podemos enxergar o propósito aqui, Jesus ele denuncia algumas coisas sobre o que é verdade ou o que é uma vida espiritual verdadeira. E é justamente isso que eu quero desenvolver com vocês hoje. Falar sobre a vida, não é? A espiritualidade verdadeira. A espiritualidade verdadeira. Dentro do contexto religioso, falar de espiritualidade é a coisa mais comum de todas. Então, a gente geralmente encara religiões como sendo espirituais, não é? Porque buscam questões mais abstratas, e a gente sempre entende isso como espiritual. No entanto, no conceito da igreja, do cristianismo, Jesus tem algo a nos ensinar de muito valioso. Essa parábola aqui, ela tem lições profundas para a nossa vida. Apesar de você já ter ouvido alguém pregar sobre isso, ou já lido muito esse texto, ainda assim você vai poder aprender uma coisa maravilhosa hoje. Eu queria compartilhar com você aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração e me ensinado por meio dessa parábola, para que nós venhamos entender o que é ter uma espiritualidade realmente sadia, realmente verdadeira, para a gente não estar correndo risco de agir de maneira errada e acabar até sendo hipócritas, né? Dizendo que é alguma coisa, tem alguma coisa, mas no interior não sermos nada daquilo que falamos. E eu queria primeiro tratar do primeiro aspecto do texto aqui. Esse aspecto aqui desse texto já começa no versículo 9, quando Jesus começa a falar dessa parábola. Aqui nós enxergamos o propósito da parábola, tá certo? A parábola tem um propósito. Jesus conta ela com o objetivo de ensinar algo aos seus discípulos. E ele fala isso em um contexto em que fariseus estavam por perto. Ele falou isso aqui para atingir pessoas mesmo. A intenção dele era atingir pessoas que estavam ao redor ali. Ele não estava num canto isolado, sozinho. Ele estava no meio da rua, na multidão, onde tinham pessoas ali. E ali, toda sorte de pessoas tinha. Fariseus, saduceus, publicanos, tinha todo mundo. E seu objetivo então, com essa parábola, foi atingir aquelas pessoas que estavam ouvindo isso. E de que forma Jesus fez isso? O primeiro ponto que nós enxergamos nessa parábola de Jesus é que o Evangelho, ele é um espelho. É o primeiro ponto que a gente vai desenvolver. Quando nós olhamos para o espelho comum, natural, nós vemos a nossa imagem. Às vezes a gente vai em algum canto, né, que o espelho ele não é muito bem feito, ou está comprido demais, e você às vezes se olha e se enxerga até um pouquinho mais magro, né? O espelho lá de casa me deixa mais largo ainda. Eu já sei que eu sou largo, isso é a realidade. Mas no espelho de casa a pessoa fica mais larguinho, mas num espelho um pouco mais fino, né? Um espelho mais comprido, a impressão que você tem é que você está um pouquinho mais fino. Aí você acha bom. O fato é, você enxerga algo do espelho que é apenas externo. Você consegue enxergar aquilo que os olhos naturais veem, mas você não enxerga no espelho aquilo que é interior. O Evangelho é justamente como um espelho. É justamente como um espelho. O que é que Jesus fala aqui logo no início? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então ele está falando essa parábola para atingir pessoas ali que eram, que pensavam se pensavam ser justas, achavam que eram justas. Não é? Imaginavam que tinham justiça própria e se achavam melhor do que as outras por isso.
eu tenho o que eu tenho porque eu lutei para ter. Eu estou perto de Deus, eu conheço a Deus, eu conheço a lei, que era para fariseus isso aqui mesmo, porque eu me esforcei para ter. E o Evangelho então vem como um espelho para demonstrar que aquilo que a gente contempla com nossos olhos pode ser muito oposto, pode ser completamente ao contrário daquilo que realmente nós somos. Então a intenção dessa palavra aqui é para que eu e você venhamos olhar, meditar, compreender e entender aquilo que o Evangelho fala de nossas próprias vidas. Nós vamos nos enxergar aqui dentro. Jesus usa o exemplo de dois homens completamente diferentes, tá certo? Em essência, seres humanos, pecadores, mas um fariseu e outro publicano, homens de contexto diferente. Então a gente vai desenvolver a partir disso. E eu queria que você ficasse com o seu coração atento, não é? Jesus denuncia que o que é externo na religião não passa de rótulo, não demonstra quem você realmente é. O lugar melhor, o maior esconderijo para escondermos as nossas enganações, mazelas ou a nossa podridão pessoal é justamente o contexto religioso. Aqui a gente consegue se maquiar, vamos dizer assim. É fácil para a gente fazer isso, não é difícil não. Porque você vai ter pessoas com boas intenções que realmente são, e isso em todo o contexto religioso, na verdade, pessoas bem intencionadas. E pessoas que querem esconder a sua pobreza espiritual, no sentido mal da coisa mesmo, elas procuram ambientes religiosos porque lá elas podem se camuflar praticando uma religião. E quando praticam uma religião, imaginam que está tudo bem, quando na verdade aquilo é apenas uma enganação. Então o contexto religioso ele nos engana muitas vezes. Muitas vezes o que nós fazemos na religião não é real. É apenas eu cumprir tabela ou me esforçar para aparentar ser alguém bom. Isso é comum. Se você for conversar, por exemplo, com alguém que trabalha na área da psicologia, você vai perceber o seguinte, que nós seres humanos somos mestres em fugir, somos mestres em nos esconder. Nós conseguimos nos esconder no contexto cristão geral, atrás da Bíblia, atrás de uma religião, atrás de qualquer coisa. A gente consegue se esconder, atrás de um hobby, atrás de tudo, atrás de alguma coisa de boa que a gente fez, e a gente se esconde atrás daquilo, sem contar tudo de mal que a gente já fez também. A gente quer se esconder assim. Quando uma pessoa ela está podre por dentro, está mal por dentro, está realmente distorcida a sua vida por dentro, não é? Ela faz alguma coisa, isso é natural no ser humano, alguma coisa para camuflar as suas dores, as suas mazelas, a sua podridão, e isso que ela faz é um esforço, geralmente tentando ter um desempenho superior, tentando demonstrar algo que é uma pessoa realmente esforçada, animada, não é? Se for no contexto da igreja, alguém que está o tempo todo preocupado em fazer o melhor possível, em ser o cara mais dedicado de todos, em fazer o melhor, eu tenho que fazer o melhor, não posso deixar de fazer o melhor. Nós fazemos muitas vezes isso, e algumas pessoas até nos admiram, mas tantas e tantas vezes isso tem sido, na verdade, um esconderijo de nós mesmos. É isso que o ser humano comum faz, e é justamente isso que o Evangelho demonstra para o ser humano. Vocês estão lembrados da parábola, aliás, de quando o jovem rico, ainda em Lucas, foi ao encontro de Jesus? Ele ouviu que Jesus, não é? Era o Messias, ele curava, ele pregava com autoridade. E ele vai até Jesus e ele fala, ó, mestre, não é? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele falou aquilo, mas no coração dele, ele já tinha no coração dele que o fato dele cumprir mandamentos o garantia a vida eterna. Então ele vai para Jesus ali, não para saber realmente o que Jesus tem a falar. Por isso que Jesus, quando responde a ele, o frustra. Porque o que acontece? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala bem assim, você tem que guardar os mandamentos, tem que guardar a lei. Sabe a lei? A lei de Moisés lá, o decálogo, não é? Honrar pai e mãe, não matarás, não roubarás, não é? Tudo isso aí eu tenho guardado desde a minha infância, Senhor, não é? Aí Jesus fala bem assim, olha, mas te falta ainda uma coisa. Vende o que você tem, tudo. Você não é rico, não é topado de rico, não é um carinha aqui da cidade. Vende tudo que você tem, dá aos pobres. Pode dar aos pobres. Você não é desprendido disso, não é? Você não realmente quer o reino de Deus. Você não está demonstrando com isso que você é alguém piedoso, é alguém espiritual de verdade e não se prende às coisas materiais. Então vende tudo que você tem, já que isso não tem valor para você. Dá aos pobres, depois me segue. O que é que o rapaz fez? Baixou a cabecinha triste e foi-se embora. Porque o Evangelho faz isso. O Evangelho, quando é nos apresentado, ele nos confronta porque ele mostra quem nós somos.
O jovem foi lá de uma maneira hipócrita, e lá ele viu em Jesus Cristo, que é o próprio Evangelho, um espelho que denunciou quem ele mesmo era, quem o jovem era. É justamente isso que o Evangelho faz com a gente. E Jesus conta essa parábola para fazer com que esse espelho, não é, venha denunciar quem os fariseus eram. Não simplesmente porque eram fariseus, mas porque comumente a sua prática religiosa eles procuravam fazer da melhor maneira possível e expor isso externamente para demonstrar que eles eram bons, que eles eram justos. Não é à toa que ele fala isso acerca de pessoas que se achavam justas, não é? E aí vai uma questão: se nós entendemos naturalmente que a justiça própria em nós, estamos caindo num erro terrível. Um erro terrível. Não há justiça própria no ser humano. Não existem justos. É isso que a gente entende no Evangelho. Então, o primeiro ponto: o Evangelho é um espelho que denuncia quem nós somos. Isso aí ficou claro? Deu para entender direitinho? Estou sendo claro? Você fala, pastor, está rápido demais, não estou entendendo nada. Aí eu diminuo a velocidade. Certo? Vamos lá. O ponto número 2 aqui é que o Evangelho denuncia a nossa falsa piedade. Ele mostra quem nós somos e torna externo que aquilo que nós fazemos dizendo que é porque realmente amamos a Deus, que é algo nobre, ele demonstra com isso que tudo aquilo não passa de mentira. Não é? Uma questão importante, que Jesus denuncia a enganação do que o ser humano se acha. Né? O ser humano se acha bom. Pode fazer uma pesquisa aí, meu amigo. Pode sair de porta em porta, chamar os seus colegas, falar com seus familiares, com seus vizinhos. As pessoas têm o costume de se acharem boas. Pessoas boas, por quê? Porque, pastor, eu nunca matei ninguém, eu nunca cometi um crime, eu nunca fiz. Não vai falar que uma pessoa é boa. Uma mãe que fala que o filho é bom é assim: meu filho nunca roubou, nunca matou, meu filho não é de bebê, meu filho não anda em gandaia, ele é muito bom. Nós falamos isso corriqueiramente, não é? Mas isso não é a preocupação para mim. A preocupação é que a maioria das pessoas tem realmente o pensamento de que elas realmente são boas e de que Deus está dando joinha para elas, ó, está dando uma curtida como se fosse no Face. Deus está achando legal como que ela é. E isso é uma enganação. O Evangelho demonstra a nossa falsidade em relação a isso. Deus nos diz uma coisa, o mundo nos diz outra. Deus fala que nós somos assim, assim, assados. O mundo diz que não, nós somos ao contrário do que Deus ensina. O Evangelho me revela de maneira clara. Você pode ler em Romanos, Paulo falando em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10. Pode ler do 10 até o final. Você vai perceber o seguinte: ali a revelação do que Deus entende do ser humano, sabe do ser humano, como Deus vê o ser humano. E as afirmações são duras. Ele fala: não há um justo, nem um sequer. Não há quem pratique o bem. Todos se fizeram igualmente inúteis. Não há quem busque a Deus de verdade. Entendeu a questão? Deus revela isso na sua palavra. E se Deus está falando isso da gente, é porque o negócio é sério. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele nos criou. Então perceba que isso é uma contradição com aquilo que a gente aprende. E nós somos pessoas boas, pessoas legais. Eu não sei nem por que pensar em um dia juízo, condenação. Para que se eu sou uma pessoa tão boa? É isso que a gente pensa. E é um erro terrível isso aí. Mas vamos adiante. Jesus denuncia o propósito dos hipócritas, que esconde a sua hipocrisia com adorno. Qual era a lógica aqui de Jesus? Presta atenção nisso aqui. Os fariseus, eles eram pessoas da alta sociedade, principalmente religiosa. Os fariseus, pelo que a história conta e pelo que a Bíblia ensina, eram avarentos. Era gente chegada no cascalho, no dinheirinho, no tutu, no verdinho. Não faz me rir, não é? Os fariseus gostavam muito disso. E além disso, os fariseus gostavam de ser aclamados no meio da multidão como aqueles que eram os homens de Deus, como aqueles que entendiam tudo sobre a lei, sobre a Bíblia da época, né? Entendiam tudo. E eles gostavam de ser apresentados e sentar nas primeiras cadeiras, em serem vistos, em serem aplaudidos, que alguém notasse quando eles chegavam. Eles gostavam disso, gostavam de serem reconhecidos. E Jesus fala isso com a intenção de atingir aquela pessoa, atingir os fariseus ali que estavam ouvindo. E como é que ele fala isso?
Ele diz bem assim: 2 homens subiram ao templo, o fariseu e o publicano. Aí o fariseu lá no templo: eu vou orar, meu Deus, né? Eu sou fiel a Deus, eu conheço toda a Torá de cor. Aprendi isso aí, comecei com 10 anos, já sabia a lei toda. Eu sou um fariseu, eu sou alguém zeloso pela lei, dedicado. Além de ser dedicado, eram pessoas que se vestiam de maneira diferente, não é? Usavam um filactério, usavam uma caixinha na testa com a lei dentro. Eles usavam uns turbantes assim, sabe? E a lei amarrada na testa, fazendo referência a Deuteronômio 6, quando o Senhor fala, não é, sobre a sua lei. A lei do Senhor para ser ensinada para os filhos e para eles mesmos, a atar essa lei como um sinal em sua mão e na testa. Eles entenderam isso como de uma maneira literal e botaram a lei de fato na testa. É como se hoje eu lesse isso, pegasse uma Bíblia de bolsa e botasse aqui, assim, amarrada com uma faixa. Eu sou um homem religioso topado. Olha aqui a Bíblia aqui na minha testa. Eu ando com a palavra do Senhor na minha cabeça. Oh, meu Deus, não é o juiz pouco. Mas vamos lá. Eles eram dessa forma. E então, a atitude deles, quando vão se dirigir a Deus, é essa. E você percebe toda a hipocrisia, a autojustiça que eles achavam que tinha em sua própria oração. Olha a oração deles. Presta atenção nisso aqui. Deus, nós lemos o texto, vou parafrasear agora. Deus, eu te rendo graças, né, postura, como alguém que é merecedor disso, como alguém que realmente merece aquilo. Eu estou de pé aqui, com as mãos levantadas aos céus, olhando. Deus, eu sou grato a Ti, eu te rendo graças, porque eu não sou como os demais homens. Eu te rendo graças, porque eu não sou como os demais homens. Roubadores, adúlteros, enganadores, mentirosos, nem tão pouco como esse publicanozinho aí, esse cobrador de impostos, não é? Que está aí, vergonhoso, meio escondido, sem nem conseguir levantar os olhos, está lá com a vergonha, miserável pecador. Mas eu não sou que nem ele, e eu te rendo graça porque eu não sou que nem ele. Nós percebemos a hipocrisia que existe numa afirmação como essa. Jesus estava pegando eles ali, estava apertando aquele povo, estava denunciando quem eles eram de verdade. Quem eles eram. E isso é ofensivo para eles. Quando o fim da oração, quando o publicano vai orar também, a ação do publicano, que era a raça mais odiada em Israel, se tem uma raça de pecador odiada, eram os publicanos, porque eles eram considerados pelos próprios judeus como traidores. Por quê? Eles trabalhavam para Roma como cobradores de impostos. E os publicanos faziam aquele famoso caixa 2. O imposto que o imperador cobrava dos judeus ali, porque era um cativo deles, era X. Vamos dizer aí que era 50 reais. Eu estou parafraseando aqui. 50 reais. Os fariseus ali na coleta cobravam um pouquinho a mais. Cobrava 100. Porque aí vai 50 para o imperador e 50 para mim. Aí eu ganho o meu. Além do meu salário, eu ganho, né, alguma coisinha a mais. É o caixa 2 brasileiro. Eles eram assim. Por isso o povo odiava eles demais. Para eles, fariseus, publicanos eram a pior raça que existia. Traidores. Mas esse publicano vai orar a Deus, e em sua oração, entendendo quem ele era, ele nem sequer tem coragem de olhar para o céu como o fariseu fazia. Eu imagino ele curvado ou ajoelhado, mas de uma maneira muito introvertida, batendo no peito, como o texto fala, dizendo bem assim: Deus, tem misericórdia de mim, ser propício a mim, porque eu sou um pecador. Só isso que ele fazia. Ele entendia quem ele era. E aí Jesus vem com essa facada no coração daquelas pessoas que estavam ouvindo. Em verdade eu digo que esse que orou dessa forma, esse publicano que todos veem como uma pessoa odiada, como um ladrão, esse deve ser justificado para a sua casa. O fariseu não. Isso é um choque para as pessoas que guardam que simplesmente ter uma religião resolve tudo na sua vida. Isso é um choque para aqueles que pensam que praticar uma religião seria isso e aquilo, ou simplesmente vir a um culto, ou não, eu vou participar daquela igreja. Isso me resolve com Deus. Irmão, igreja não é para isso não. Comunidade é para ensinar você sobre isso, e não para definir nada da sua vida não. Então a gente se engana achando que vir para uma religião vai resolver alguma coisa na minha vida com Deus. Não vai, meu amigo. Eu posso até resolver com a sociedade, eu posso até resolver comigo mesmo em algumas questões, com os familiares,
não é? Mas eu não vou resolver isso com Deus, e esse aqui é o problema. Deus conhece o nosso interior, o nosso ser, o nosso coração. Ele sabe exatamente o nosso pensamento, as motivações que nos levam a fazer as coisas. Ele sabe se quando eu venho para a igreja, eu venho com o intuito realmente de adorar a Deus, de exaltar o nome dEle. Eu venho porque eu creio que Ele se manifesta aqui, que a presença dEle está na comunhão. Ele sabe se eu entendo assim. E Ele sabe muito bem também se eu entendo ao contrário. Se eu venho para cá só para poder preencher um banco, só porque é legal ou não, só porque eu não tenho nada para fazer no domingo, não tem nenhuma programação melhor, já abusei. Desde quando fundaram o Brasil existe Fantástico. Resenha. Desde quando fundaram o Brasil existe Fantástico. Então todo domingo é a mesma coisa, vou ir para a igreja porque é uma coisa diferente. Ele sabe se a nossa intenção real é essa. Se a gente vem para a igreja e quando senta aqui, a gente não está ligado nele, mas está ligado em observar a roupa de um, roupa de outro. Olha, fulano ali, uma camisa meia velha, rapaz. Coração, não precisa falar para ninguém não, no coração. Olha ali, ó, aquela música ali não procede não, é uma música velha chata. Por que não tocou aquela outra que eu gosto que eu ouvi na rádio? Deus sabe se a gente está agindo assim no nosso coração. E para Deus ver isso no nosso coração é fato, meu amigo. É fato. Você pode até achar que isso não é consumado, que não está sendo feito, mas para Deus está. Porque o que vale, se a obra de Deus não for aqui dentro, meu amigo, tudo que você faz por fora não resolve nada. Então estamos aprendendo essa questão. O Evangelho denuncia a nossa falsa piedade. Falsa piedade. Tá certo? Outra questão aqui. Eu falei sobre isso, mas eu vou me aprofundar um pouco mais nisso. Não existe, que é o ponto 3, pessoas boas. Não há um ser humano bom neste mundo. Mas aquelas pessoas que ganharam o prêmio Nobel da Paz, aquelas pessoas que doaram, não é, alimentos, roupas, que fizeram o programa De Volta para Minha Terra, não é? Aquelas pessoas que beneficiaram pessoas aí, deram dinheiro e salvaram vidas, né? Os bombeiros, que são heróis de verdade, nem eles são bons. Eu sinto muito te dizer, mas nem eles são bons. Mas disso o senhor não escapa não, pastor. Meus filhos não são maus, não. Meus filhos são bons. São crianças inocentes. Ilusão sua. Quando a palavra do Senhor fala que o ser humano é mau, é pecador, Deus aplica isso a toda a raça humana. Desde Adão até o último ser humano que vai nascer ainda, sendo criança ou não. A única questão da criança é só porque ela não tem consciência do mal que há nela. Um dia ela vai ter. Mas o fato é que ela é assim. Está na natureza dela, em cada átomo do corpo dela. Está intrinsecamente nela o pecado. E o pecado nos torna maus, rebeldes contra Deus. Por isso não há pessoas boas. É ilusão isso. Isso é uma mentira que nós contamos a nós mesmos. Mas do outro lado Deus está dizendo, não, você não é bom. Mas peraí, mas o senhor é pastor. O senhor é pastor, o senhor não está pregando o evangelho? As pessoas que pregam, né, que sei lá, algum líder religioso, deve ter algum líder religioso bom, pelo amor de Deus. Senão não estaria aí na frente. Não, esqueça disso da sua cabeça. Eu sou tão mau quanto qualquer outra pessoa no mundo. Entendeu a questão? A minha natureza é má. Fazer alguma coisa aqui não me torna melhor do que ninguém em nada, em nenhum aspecto. Essa é a questão. E para muitas pessoas isso é duro. Não, pelo amor de Deus, não posso aceitar uma coisa dessa, não posso. Mas é a verdade bíblica, tá certo? É o que a Bíblia ensina. Nós somos maus. E entendendo que nós somos maus, temos que procurar entender qual é a motivação desse mal e o porquê esse mal tem, como esse mal ele realmente se expressa em minha vida e por que de tudo isso. A causa é o pecado, tá certo? O que nos separou de Deus, como Romanos 3:23 ensina, todos pecaram, todos, e destituídos e afastados estão da glória de Deus. Nós não temos mais o contato direto com Deus, tá certo? O fio foi cortado, meu amigo. Estamos longe dele por natureza, não é? Nós temos a imagem, nós somos a imagem de Deus, porém por causa do pecado, nós somos um vidro quebrado, com a imagem completamente distorcida. Não tem nada real ali, é o que nós somos. Imagem e semelhança de Deus, porém completamente tortos, distorcidos, rebeldes de natureza por causa do maldito pecado. É a situação.
Jesus ensina que a justiça vem de Deus e que o homem que reivindica sua parcela de participação está completamente enganado. Uma questão aqui importantíssima para a gente entender nessa parábola. Jesus denunciou que o fariseu, ele se achava justo. É o primeiro versículo, versículo 9. Não é? Ele contou a parábola a alguns que se achavam justos, que pensavam que eram justos diante de Deus. E por que eles se achavam justos? Por causa da religião que eles praticavam. Porque eles eram os melhores na religião que praticavam. Os fariseus, eles eram tidos como os grandes homens de Deus na época. As pessoas os respeitavam, porque eles eram doutores da lei. Eram zelosos pela lei. Entendeu a questão? Então eram vistos como grandes homens de Deus. Todavia eles se achavam justos por causa disso. E aí é que mora o engano. A palavra de Deus, ela quebra todo o sinergismo que existe em relação ao ser humano. Sinergismo é a união de duas forças para chegar a um fim. São dois poderes que agem para um fim, para o bem maior. Isso até poderia ser uma verdade. O problema é que o fato da Bíblia revelar que nós somos pecadores e afastados de Deus, isso não pode mais ser verdade. Entendeu a questão? Nós herdamos isso dele. Quando Adão e Eva caíram, nós caímos nele. E em Adão, eu estava caindo em Adão, você estava caindo em Adão. Entendeu a questão? Ele era o nosso grande presidente, o nosso grande representante. Herdamos isso dele. Isso nos tornou completamente maus. Então o que acontece? Todas as vezes que as pessoas disserem pra gente: ei, se esforce, porque você une a sua força, você une a sua fé com Deus e você chega perto dele. Isso é mentira. Isso não combina com o testemunho bíblico. Entendeu a questão? Não combina com o que a Bíblia está ensinando aqui. Qual era o problema dos fariseus? Eles se achavam justos. Ninguém é justo. A questão da justiça é de Deus. É Deus quem justifica o homem. Está claro isso aqui? Deus é quem justifica. A justiça é algo recebido, irmãos. Recebido. Qualquer pensamento que venha me ensinar que, vai lá, meu filho, se esforce o máximo que você puder, seja o melhor que você puder, seja o melhor, suba no pódio e esteja no primeiro lugar, é uma mensagem mentirosa, é uma mensagem antibíblica. Se alguém crê em Jesus Cristo, é porque Deus o justificou. Entenderam a questão? Essa é a grande diferença. Estão lembrados de uma vez que eu preguei e expliquei o conceito de religião, não é? O conceito de religião que existe no mundo e o cristianismo, que é completamente diferente e que expressa a graça de Deus de tal forma que escandaliza. Que é a ideia de o homem natural, com o seu conceito religioso comum, ele pensa que por ele mesmo ele chega até Deus. E aí é que surgiu o conceito religioso comum. É a famosa Torre de Babel, é construir um templo-torre que vai até o alto para que eu chegue até Deus. É eu tentar me ligar a Deus. O cristianismo é com uma mensagem completamente diferente. Ele diz bem assim: todos vocês são podres pelo pecado, mortos em pecados. Vocês não têm condições de se achegar ao Evangelho. Toda vez que o Evangelho é apresentado para vocês por causa do pecado, vocês não podem compreendê-lo. Vocês ouvem o pastor falando, ou vocês leem um texto na Bíblia, você leu lá, mas aquilo não faz sentido para você. Olha, você lê, mas vai. Alguém tem um livro do Crepúsculo para me ensinar? Para me emprestar aí? Alguém tem alguma coisa melhor? Sei lá, um livro de autoajuda? Sei lá, algo sucuri, alguém assim, alguém diferente que não seja da Bíblia. Eu quero alguém aí que seja mais interessante, sei lá, um livro de algum filme, eu não sei. Mas quando olha para a Bíblia, não consegue entender aquilo. Por quê? É um pecado que nos cega. Não dá condições de eu perceber Deus aqui. Então para mim isso é história. É por isso que existe um monte de pessoas que são ateus. Existe um monte de ateu por causa disso. Porque eles podem olhar aqui, mas entender jamais. Podem até compreender contextos. Olha, Sodoma e Gomorra foi uma cidade real, porque a arqueologia prova. Não interessa. Eles não podem entender o Evangelho. Não podem entender quem Jesus Cristo é. Esse é o diferencial. Tá certo? E o Evangelho mostra justamente isso. Que nós não temos condições. E então Deus é quem toma a posição. O que nós podemos enxergar no Evangelho não é uma obra sinergista. É uma obra monergista. É uma obra onde Deus age com graça e salva o ser humano. Nós sabemos disso. 1 de João capítulo 4. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Simplesmente isso. A base do nosso amor por Deus é o amor dele por nós. Sem o amor dele não tem nem amor na gente, irmãos.
tem nada na gente. É tudo baseado pelo egoísmo, pelo interesse. Você ama si, você ama, sabe, você quer fazer coisas com condições. Não dá pra amar desse jeito. É só por causa de Deus mesmo. Continuando aqui agora. Deu pra entender direitinho, irmãos? Amém? Vamos lá. Jesus deixa claro que a prova da justificação está na humilhação. Vamos lá. Se você entende hoje, olhando para o publicano agora, pastor, já sei. O último versículo aqui, o versículo 14, diz bem assim, porque não é todo aquele que se humilha será exaltado, todo aquele que se exalta será humilhado. Já descobri agora, pastor. É porque ele se humilhou que ele foi justificado. Olha, maravilha. Se você pensar assim, o seu pensamento, ele é tão espúrio como o primeiro pensamento, de você se achar justo. Qual é a lógica aqui, para a gente compreender? O publicano, na verdade, ele não fez nada para ser justificado. Ele era um filho de Deus. E isso que Jesus quis expor para os fariseus, que o filho dele estava ali, mas externamente era um miserável. Entendeu a questão? E ele era humilhado daquele jeito. Chegava no templo e se humilhava com toda aquela humildade real de não conseguir sequer olhar porque não se sentia digno para isso. Ele era um filho de Deus. Por isso que ele era assim. Ele era um verdadeiro israelita. Por isso que ele agia daquele jeito, porque ele entendia quem ele era e quem Deus é. Essa é a questão todinha aqui. A prova que nós somos filhos de Deus é a nossa humilhação diante dele. E todo mundo tem uma resistência com isso. Eu tenho uma resistência com isso. Ninguém gosta de ser humilhado, gosta? Eu estava dando um exemplo essa semana aí com os meninos. Eu falei assim, ó, presta atenção. Eu falei 1000 vezes Deus no livro, né? Porque a gente não quer isso para nossa vida. Mas imagina aí, a gente tá lá na motinha em Patapé, para algum canto, sei lá, e de repente, né, acontece um acidente, eu caio, eu fico paraplégico. Aí hoje eu tô firme aqui, ó. Vamos lá, jab, tô bem. Tô bem. Posso ir para casa voltar, posso ajudar aqui na igreja para fazer, posso pregar, me mexo. Quando chega amanhã por causa do acidente, eu agora sou alguém válido, completamente debilitado. Se eu tiver que tomar um café, comer, alguém tem que botar a colherzinha na minha boca, porque eu nem posso fazer isso. Se eu tiver que ir ao banheiro, alguém vai ter que me lavar e me dar assistência total lá, como se eu fosse um bebê recém-nascido. Eu pergunto para você, isso não é uma situação humilhante? Para quem provou do que é ter essa liberdade de ir e vir, essa livre agência de ir e vir, de poder agir, sabe o que é perder tudo isso? Isso é humilhante. É por causa disso, é justamente por causa disso que as pessoas têm uma resistência contra o Evangelho. Porque o Evangelho mostra a incapacidade do ser humano de se achegar até Deus. Jesus revela isso nesses dois homens. Alguém que tinha as ferramentas externas para isso, mas nunca tinha sido regenerado, por isso se achava melhor. Ele se exaltava: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os demais homens. Ele se exaltava porque ele não era filho de Deus. Ele não conhecia Deus de verdade. Ele devia ser alguém, para ser considerado um adulto aqui, bem mais de 30 anos. 30 anos é ainda um jovem na cultura judaica. Então alguém, sei lá, com 40, 50, alguém bem vivido. Agora imagina o que é o cara passar a vida toda de pequeno, aprendendo aquela religião, aprendendo a lei, decorando o Antigo Testamento da Bíblia, decorando, pregando, ensinando, punindo as pessoas por não obedecê-lo, e de repente essa pessoa que aprendeu tanto, o tanto que ela aprendeu, não lhe serve de nada, porque ela não é um filho de Deus. Só aprendeu letra, mais nada, absolutamente nada. Essa é a questão. E de repente você vai olhar por outro lado, você vê um miserável, um pecador, alguém que eles todos na sociedade o consideravam como inútil, como um ladrão, como uma criatura desprezável. Ele era filho de Deus. Por isso se humilhou, por isso se prostrou, por isso nós vemos essa ação dele, porque ele entendia quem Deus é e quem ele era agora também. Quem ele era. Essa é a questão aqui, tá certo? E existe um pensamento que é histórico na igreja e que é uma filosofia já velha na história geral da igreja, e que no passado, no ano 300, no final do ano 300, ainda quarto século na verdade, quarto século da era cristã,
houve um grande debate na igreja oficial. Um homem chamado Pelágio, que era um bispo, e outro homem chamado Agostinho, que logo à frente se tornaria bispo também, e também era filósofo. Agostinho, ele entendia que a queda nos levou para longe de Deus completamente. Nós morremos na queda, morremos em Adão. E Pelágio ensinava uma coisa contrária, que o homem, ele não morreu como a Bíblia ensina. Deus, ele errou quando falou: Adão, se você pode comer de tudo. Adão, pelo amor de Deus, Adão, olha aqui, Adão, você tem todas as árvores do jardim, Adão, pode comer esse lambuzar, fica à vontade, meu filho. Agora, dessa aqui você não coma, não. Na cabeça de Pelágio, quando Adão comeu e desobedeceu a Deus, Deus tinha dito para ele: se você comer, você vai morrer. Mas o que Pelágio pensou? Não. As consequências do pecado de Adão não foram totais. Adão foi arranhado pelo pecado e não morto por ele. Adão teve consequências poucas na vida dele, e quem ia nascer depois de Adão não ia nascer com consequência nenhuma. E então, o homem, ele tem o poder, e isso se chama pelagianismo, o poder total de agir sem a ajuda da graça de Deus. Ele não precisa da graça de Deus para agir. Ele não precisa de nada. Ele tem o poder nele, porque o pecado não fez mal para ele assim, de fazer tomar essa decisão para Deus. Tem alguém aí que quer tomar uma decisão para Jesus? Pelágio entendia que o fazer isso era o que resolvia tudo. Isso é o pelagianismo, a filosofia que eu considero pessoalmente como a mais mortal dentro da igreja, porque criou um exército de quase 2000 anos, de 1800 anos mais ou menos, de enganação, de falsa piedade, de ensinar os homens que eles poderiam ser melhores e com isso chegar aos céus. É isso que as pessoas aprenderam com essa filosofia. Ele perdeu lá, no debate ele perdeu, mas o pensamento ficou. Ele foi derrotado por Agostinho, mas o pensamento dele ficou. E as pessoas colocaram isso no coração, essa mentira de que as pessoas têm poder, eu tenho poder, eu posso. É o maior engano do ser humano. Era isso que o fariseu tinha no seu coração, que ele podia. Ele se achava justo, ele se achava habilitado, capaz. O publicano não se achava isso, não. Ele se achava incapaz, inútil, mas ele deve ser justificado e não o outro. O que eu posso dizer então para concluir isso, meus irmãos, e eu queria que você pudesse guardar essas lições no seu coração para entender: não somos bons. Guarda isso no seu coração. Não tem pessoas boas, não. Não esqueça disso, não, em nome de Jesus. Isso não é palavra minha, não, é Bíblia. Eu posso te dar N textos para você conferir depois, se você quiser. A Bíblia fala isso. Nós não somos bons, não temos justiça própria. Nós somos o que Deus diz que somos e não o que pensamos que somos. Às vezes você fala bem assim: pastor, o senhor falou tudo isso, mas eu me sinto assim. Eu vou falar que nem a Filomena falava. Me lembra da Filó? Ô, coitado! Você é, Deus disse que você é. Entendeu a questão? Não é o que você pensa, não é o que Deus diz que você é. Eu aceito isso. Ah, pastor, pra que tudo isso? A gente não é tão pequeno assim, não é? Eu falo isso. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou mesmo ruim. Se eu faço alguma coisa de boa, é a graça de Deus em mim, não é o meu poder, não é a minha vontade. Se o Senhor me larga um minuto, se Ele tira as mãos dele de cima de mim, se Ele me abandona aos meus próprios desejos, eu só posso fazer o que é mal, o que é injusto, o que é pecado. Ele ensina isso em Romanos 1 de maneira muito clara, que se Deus não agir com graça na minha vida, meu amigo, eu me perco todinho. Lerdo. Ligeiro, rapaz. Vamos lá. A justiça, ela vem de Deus. Os humilhados são os que foram justificados. Não se humilhe para alcançar justiça, pois isso é tão falso quanto dizer-se justo. Se você for justificado, então saberá quem é um humilhado por causa do pecado, um humilhado na presença de Deus. Você vai reconhecer que Deus é santo e que você é pecador.
E diante de uma verdade como essa, nós só podemos. Jesus falou isso para denunciar a mentira que havia no coração de pessoas. E agora, aplicando isso às nossas vidas, depois que a gente entendeu tudo isso, compreendeu o que é isso, o que não é, vamos compreender agora o que Deus quer nos ensinar com isso. Qual é a aplicação real das nossas vidas agora? Tudo o que nós fazemos aqui, irmãos, todos os domingos e outros dias na semana, nós estamos aqui reunidos para estudar a Bíblia, para orar, para no dia de hoje para vir ao culto também, para fazer outras atividades. Tudo isso é muito bom, é saudável, nós precisamos fazer. Todavia, isso não pode ser feito de maneira enganadora, não pode ser feito de maneira vazia. E isso aqui tem que ser obrigado, sabe? Tem que ser algo que tem a ver comigo, com quem eu sou realmente, com um verdadeiro eu, com aquilo que Deus fez em mim. Não pode ser algo meramente religioso, não pode ser algo meramente vazio, não pode ser algo de simples atitudes. Não, isso tem que demonstrar quem eu sou por dentro, irmão. Tem que demonstrar o que Deus fez na minha vida. Se eu estou aqui, se eu creio, se eu prego, se eu ensino, é porque Deus fez algo na minha vida que mudou completamente tudo. Do contrário, eu não passo de um hipócrita. Se isso aqui for uma coisa, sabe, de empurrar com a barriga, de fazer porque não tem outro quem faça, se for uma coisa só de empurrar mesmo, eu não estou fazendo nada, absolutamente nada. É isso que eu quero que vocês entendam. A aplicação real para nossas vidas é essa. Que venhamos aprender com um exemplo que Jesus Cristo nos deu por meio dessa parábola. Que venhamos entender que Deus, Ele é soberano, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele nos conhece. Minha oração é que você possa ter compreendido essa palavra. Que você não venha ouvir isso e, sabe, ouvir, tá por um ouvido e sair pelo outro. Eu não quero que você saia daqui e você volte para sua casa como, isso é besteira, conversa fiada de crente. Eu vou embora, mas não, isso é frescura, vou falar. Eu não quero que você saia daqui com esse pensamento. Que você saia, misericórdia, Senhor, da sua vida. Entendeu a questão? Compreenda essa realidade. Deus sabe quem você é. Você pode se esconder, mas Deus sabe quem você é. Deus sabe, Deus está te vendo quando você está sozinho, quando ninguém está ali te vendo, quando você está longe do ajuntamento, quando você está longe. Deus sabe de tudo isso. Deus sabe se a religião praticada na igreja, nas denominações, é algo real, é algo puro, é o fruto da regeneração, é o fruto de uma obra interna do Espírito Santo. Essa é a questão aqui. Então, já que você ouviu tudo isso, então você pode fazer essa aplicação na sua própria vida. Você pode olhar para o meio desses dois homens, do fariseu e do publicano, e você responda para o seu próprio coração quem você é, quem você realmente é, quem você é realmente. Enganado, alguém que diz que é, mas por dentro não tem nada a ver com o que você demonstra por fora. Ou você é realmente alguém que é humilhado, que entende quem você é de tal forma, entende a profundidade e o peso do seu pecado, que você chora por causa disso, que você se humilha a Deus por causa disso, que você entende que Deus para você é inalcançável. Depois que Jesus, o jovem rico, saiu de perto de Jesus, aquele jovem que eu falei no começo, saiu de perto, os discípulos tiveram uma dúvida, porque ele falou bem assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. E os discípulos entraram em parafuso, porque na cabeça deles as pessoas ricas eram as melhores. Então eles pensaram: poxa, se aquele homem rico não pode entrar, então quem é que vai entrar? E Jesus fala de maneira clara: isso é impossível aos homens, mas é possível a Deus. É só Ele que pode nos livrar do pecado. É só Ele, não são as obras, não são nossas boas ações. Não, esqueça disso. É somente Ele. E Ele é quem concede fé.